hoje a aula vai envolver 3 habilidades: classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais, observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas e selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas. Então, essas habilidades aqui são habilidades que vocês precisam ter, conseguir fazer isso daqui até o final da aula, né? Então, vocês vão poder rever várias vezes essa aula até conseguir ter essa habilidade de poder entender tudo que está aqui. Muito bem, então aqui nós vamos ver 2 exemplos de mistura homogênea e mistura heterogênea. Primeiro exemplo que eu tenho aqui, ó, é a água e o álcool. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse becker, coloquei aqui dentro a água e coloquei o álcool. Então, veja o que aconteceu. Não dá para eu verificar qual a diferença entre eles. Eu não consigo verificar aqui nessa mistura o que é água e o que é álcool. Não dá para enxergar. Quando não dá para ver nenhuma fase, significa que eu estou lidando com uma mistura homogênea. Então, isso daqui significa que é uma mistura homogênea. Aqui dentro eu tenho água e álcool, mas eu não consigo identificar nenhuma fase. Então, é uma mistura homogênea. Já desse lado aqui, eu peguei o becker e coloquei aqui dentro a água e coloquei o óleo. Então, veja, aqui na água e no óleo eu consigo ver fases. Estão vendo aqui? Eu consigo ver o óleo e consigo ver a água. Então, aqui eu tenho 2 fases. Tem a fase que eu estou chamando a fase de óleo e a fase de água. Então, eles não se misturam. Como eu consigo identificar essas fases, eu vou chamar isso daqui de mistura heterogênea. Então, aqui eu consigo identificar 2 fases, então eu chamo de mistura heterogênea. Então, essa é a diferença. Na mistura homogênea, eu não consigo ver fases na mistura. Eu misturo substâncias que não permite que eu veja uma fase, quem é quem. E aqui na mistura heterogênea, eu já consigo ver essas fases. Pode ser 2 fases, pode ser 3 fases, pode ser 4 fases. O que eu misturar, eu vou conseguir identificar essas fases. Tanto misturas homogêneas quanto heterogêneas, elas podem ser separadas. Então, existem métodos de separação. Um método de separação que a gente vai ver hoje é o método de evaporação. Por que evaporação? É a evaporação da água. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um becker, eu coloquei nesse becker água e sal. Então, a água e sal aqui é uma mistura homogênea. Eu não consigo identificar, na verdade, nem o sal e nem a água. Aqui eu coloquei esses pontinhos só para representar o sal, mas a gente não consegue ver, né? Então, se eu pegar um copo, colocar água, sal e misturar, o sal vai ficar dissolvido, ele vai ficar uma substância homogênea. Eu não consigo identificar. Eu sei que o sal está lá porque eu coloquei, mas eu não consigo identificar o sal nem a água. É a mesma coisa com o que acontece no oceano. Então, no oceano, o mar, ele é salgado. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de sal. E aí, o ser humano, descobrindo isso, o que ele fez? Ele pegou essa água do mar, né? E colocou nesse reservatório aqui. Colocando nesse reservatório, né, com o sol, toda essa água ela vai evaporar. Então, aqui eu tenho a água no estado líquido, né, que pela temperatura do sol, né, os raios solares, né, vai aquecer, vai transformar essa água no estado gasoso, vai evaporar e vai concentrar aqui o meu sal que eu vou comercializar, que é o sal que a gente usa na cozinha para dar mais sabor à comida, né? Isso aqui é uma salina. O mesmo processo acontece naquele experimento que eu pedi para vocês fazerem, que é o experimento da bandejinha. Então, eu pedi para vocês pegarem uma bandeja com uma altura pequena, menor, né? Difícil fazer o desenho aqui, mas... E outra bandeja aqui com uma altura maior, né?
Então, o que que acontece? Aqui, nessa bandeja menor, eu tenho uma lâmina, porque ela, exatamente por ter uma altura menor, tem uma lâmina d'água, uma quantidade de água aqui, né? Uma altura menor. Aqui não, aqui eu tenho uma quantidade, uma altura muito maior de água. O que que vai acontecer? Quando vocês deixaram essas bandejas no sol para evaporar, né? Vocês observaram que na bandeja menor, que é essa daqui, por causa da altura da água, né? O que que vai acontecer? Ela vai evaporar mais rápido. E aqui não, aqui nessa bandeja com uma altura maior, vai evaporar mais lentamente, né? Por quê? Porque a minha superfície de contato aqui é menor. Então, eu tenho menos água, e vai o que acontecer? Vai evaporar mais rápido, né? Tem uma quantidade menor, uma lâmina d'água menor, que é o que acontece aqui. Então, eles deixam uma camada bem pequena, vai evaporando, eles vão juntando esse sal aqui, né? Joga mais, vai evaporando e assim por diante, e retirando todo o sal que vai ser comercializado. Então, esse processo, exatamente porque a água está evaporando, eu vou chamar de evaporação. Aqui tem dois outros processos, né? Dois outros métodos de separação. Um que eu chamo de catação e um que é o peneiramento. Então, aqui vamos dar uma olhadinha na catação. Catação que a gente sempre faz, né? A mamãe faz, o papai faz, os tios, a avó faz, que é o quê? Separar aqui o que tem de pedrinhas, o que tem de feijão ruim, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está catando aqueles feijões melhores, né? Então, tô tirando aquilo que eu não quero, as pedrinhas, o feijão que está quebrado e deixando aquele inteirinho. Então, esse processo eu chamo de catação. Então, eu pego e retiro o que tem aqui que não me interessa, né? Então, vou lá e cato aquilo e separo o que não me interessa. Já aqui no peneiramento, o que que vai acontecer? Eu tenho vários tipos de peneira. Então, vocês vejam que ela tem uma malha, aqui é maior, aqui é menor, aqui é mais fininha, né? E que eu posso separar, por exemplo, a granulometria da areia, né? Isso aqui é interessante, por exemplo, o pedreiro vai utilizar, às vezes ele usa areia grossa, às vezes ele usa mais areia fina, dependendo do que ele vai fazer na construção. Então, passa por uma peneira, né? Por várias peneiras, para eu selecionar o tipo de areia que eu quero. Então, se eu pegar essa malha mais grossa, vai passar tudo. Agora, se eu pegar uma malha fininha, por exemplo, né? Vai ficar o quê? Vai ficar retido nessa peneira, o que é mais grosso e o mais fininho vai passar. Então, esse é um método também de separação que eu uso, que se chama peneiramento. Mais dois métodos de separação, que é o que a gente chama de imantação e centrifugação. Então, olha só, na imantação eu utilizo o que? Um ímã, né? Então, o ímã ele vai atrair tudo que for metal. Estão vendo aqui? Esse aqui é o ímã industrial, né? Então, ele pega tudo que é metal aqui, né? E atrai, retirando de outros lugares. Por exemplo, se eu tiver um monte de areia, uma areia e metal no meio, né? Tem aqui a areia e tem os metais no meio. O que vai acontecer? O ímã vai atrair tudo que é metal, separando a areia do metal, certo? Isso eu chamo de imantação. Já na centrifugação, o que acontece? Eu posso usar uma centrífuga no laboratório, por exemplo, para separar o plasma, né? Para separar células. E na sua casa você também faz esse método que é através da máquina de lavar. Então, a máquina de lavar, o que ela faz? Ela separa através da centrifugação, né? Então, existe o que é uma centrifugação num sentido só, e separa a água da roupa. Né? Então, a água vai para o esgoto e a roupa ali fica quase sequinha, né? Esse é um processo que a gente chama de centrifugação. Muito bem, aqui tem um experimento, né, que nós fizemos inclusive em sala de aula, que foi com 6 tubos de ensaio.
Então, vamos dar uma olhadinha primeiro nesse tubo de ensaio aqui. Nesse tubo de ensaio, eu coloquei a água. A água é uma fase só, eu não estou conseguindo identificar outra fase, né? Eu sei que tem partículas, a gente sabe, não é uma água pura, água de torneira, água filtrada não é uma água pura, mesmo porque a gente não pode beber uma água pura. Mas é o quê? Uma fase só. Então, se é uma fase só, é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? É uma mistura homogênea. Então, o tubo de ensaio 1 é uma mistura homogênea. Já no tubo de ensaio 2, eu tenho uma diferença aqui. Eu coloquei a água com a areia. Então, eu consigo identificar o quê? Duas fases, né? Consigo identificar duas fases. Se eu consigo identificar duas fases, é porque trata-se de uma mistura heterogênea. Tubo de ensaio é uma mistura heterogênea. Já no tubo de ensaio número 3, o que vai acontecer? Eu coloquei água, areia e óleo. Aqui eu consigo identificar uma fase, água, segunda fase e areia, terceira fase. Então, eu tenho três fases. Se tem três fases, é porque é uma mistura heterogênea. Já no tubo de ensaio 4, eu tenho o quê? Eu tenho uma mistura de água e álcool. Eu não consigo verificar nenhuma, não consigo identificar quem é a água e quem é o álcool. Então, é uma fase só. Se é uma fase só, o tubo de ensaio é uma mistura homogênea. No tubo de ensaio 5, eu tenho três fases aqui, ó, que eu consigo identificar: a limalha de ferro, a água e a areia. Então, eu tenho três fases. Se tem três fases, é porque é uma mistura heterogênea. Já no tubo de ensaio número 6, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ar. O ar, a gente sabe que é uma composição atmosférica, é uma mistura de vários gases, né? Então, eu tenho o ar aqui, mas eu não consigo identificar. Se eu não consigo identificar, então trata-se de uma mistura homogênea, certo? Muito bem. Vamos supor, vamos pegar esse tubo de ensaio aqui, ó, que é o 5, que tem essas três fases. Eu posso pegar esse tubo de ensaio e separar essas três substâncias? Posso, né? Como é que eu vou separar aqui? Por exemplo, eu pego um filtro, né? Pego o papel de filtro, pego tudo que tem nesse tubo de ensaio aqui e jogo aqui dentro. O que vai acontecer? A água vai passar, então eu já separei a água, e o papel de filtro vai reter o quê? A limalha de ferro e a areia. Aí eu posso fazer uma segunda separação, né? Eu posso, por exemplo, fazer catação para retirar essa limalha de ferro. Então, aí eu vou conseguir separar a água que eu já separei e numa segunda separação por catação, separar a limalha de ferro da areia. Então, eu consigo separar os três elementos ali. Um exemplo que a gente faz, eu chamo isso, inclusive, de filtração simples, né? Um exemplo que a gente faz aí todo dia em casa é o café, né? Então, o que acontece? Eu coloco o pó de café nesse papel de filtro, né? Jogo a água quente, o café com a solução passa e o pó fica retido aqui no filtro. Isso aí é uma filtração simples, né? Que a gente faz esse processo de separação, de mistura todos os dias aí em casa. Muito bem. Outro processo de separação, né, outro método de separação é a destilação fracionada. Então, na destilação fracionada é utilizada, por exemplo, para o petróleo. Então, o ser humano pega o petróleo, né, coloca aqui numa fornalha, tá vendo? E pela temperatura eu consigo separar diferentes constituintes do petróleo. Então, aqui eu tenho o óleo diesel, a essa temperatura eu separo o óleo diesel, né? A essa temperatura eu separo a gasolina e assim por diante. Então, também é um método de separação. Então, olha, vamos resumir aqui um pouquinho, né? Então, misturas homogêneas, né? Eu reconheço apenas uma fase. Misturas heterogêneas tem que ter duas ou mais fases. Então, quais são os exemplos, né, que nós temos de misturas homogêneas? Eu tenho de exemplo água e sal, que eu separo pela evaporação, água e açúcar também, água e álcool,
né? Eu vou usar um outro processo que se chama destilação para separar água e álcool, mas vocês vão aprender isso mais para frente. Tem o petróleo, que eu chamo de destilação fracionada. Então, todas as substâncias, todas as misturas podem ser separadas, né, por métodos que eu chamo métodos de separação. Na mistura heterogênea, a gente viu água e óleo, por exemplo, que são duas fases, né? Eu posso separar pedrinhas do feijão, que eu chamo de catação, então eu consigo identificar as pedrinhas, eu consigo identificar o feijãozinho quebrado e o feijão bom, então eu vou utilizar uma mistura heterogênea, eu estou conseguindo identificar essas fases, e aí eu consigo separar através da catação. Separar, por exemplo, pregos da areia, então numa areia eu posso ter prego, posso ter pedaço de vidro, eu vou usar a catação. Se eu quiser tirar só o metal para ficar mais fácil e rápido, porque me interessa, eu vou usar a imantação, que é utilizar o ímã. Né? Tem o peneiramento também, que eu posso separar diferentes tamanhos de pedrinhas, ou posso separar a areia na construção, tem uma areia mais fina, uma areia mais grossa, eu passo pela peneira e aí eu tenho uma mistura heterogênea que eu posso separar, por exemplo, a areia fina da areia grossa.